Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta terça-feira, dia 6 de agosto, começando pela MMXM3, enquanto tivemos uma queda do Ibov, a MMX subiu aqui 11,6%, batendo ali na região de resistência de 1,72 até R$ 1,80, é uma região importante de resistência. Desta forma, dentro do que já foi feito em outras análises desse ativo, para mim, o mais interessante seria aguardar essa ação superar essa região, através desse movimento aqui de subida que ela iniciou, e na sequência, ao gerar um pullback, ou seja, um movimento de correção, testando essa região de resistência anterior, buscaria ali alguma sinalização de alta em cima dessa região de suporte para uma compra do papel. Então, nesse primeiro momento, não entraria comprando nesse candle de alta em cima da MMXM3, trabalhando com stop aqui embaixo e dentro dessa região de resistência importante que ela tem, inclusive aqui vista no gráfico semanal. Então, por isso, não entraria comprando o ativo neste momento. Olhando agora para a iTube 4, teve um pregão ruim, é o segundo consecutivo, queda de 2,3%, vai caminhando ali para um suporte na região dos R$ 28,00, começando aqui R$ 28,00, já está até batendo R$ 28,60, R$ 28,31, é uma faixa de preço de suporte. Vai aos poucos iniciando um movimento de baixa no gráfico semanal, depois de 4 semanas de subida, batendo ali em regiões importantes de fundos anteriores e funcionando como resistência. O ativo para mim já anulou a tendência de alta que tinha, de curto prazo. Está com a tendência para mim já indefinida. Ou seja, que eu não tenho uma expectativa que esse ativo vá voltar a subir e voltar ali para cima dessa máxima no próximo movimento de subida. Então poderia ficar lateralizado, de forma lateral aqui, e na sequência até poder perdendo aí, gerar um pivô de baixa, enfim, estabelecer um movimento de baixa no gráfico semanal e gerando um pivô de baixa no gráfico diário, enfim, uma tendência de baixa de curto prazo. Então, por enquanto, o caminho mais provável, mesmo estando aqui com o esticado G60 com chance de repique no intraday, o mais provável seria esse ativo ainda buscar essa região aqui, testar esses R$ 28,31, região de suporte, até mesmo gerar um movimento de baixa aqui no gráfico semanal, ou seja, um cenário mais arriscado para a operação na ponta compradora. FIBR3, depois de mais um topo gerado na região de resistência aqui que ela tem, em torno dos R$ 26,00 até os R$ 26,74 pelo gráfico semanal. Ela resolveu realmente agora andar para baixo, está com a tendência de baixa de curto prazo, vai se aproximando aqui de uma linha de tendência de alta, podemos até ajustar um pouco mais, mas enfim, está ali já até perdendo um pouco essa linha de tendência de alta, mas abriu um pouco mais de espaço no seu gráfico para os próximos níveis de suporte. Aqui teria um próximo nível na faixa dos R$ 22,20, seria um próximo nível de suporte. Então, por enquanto, o cenário aqui no curto prazo e ali olhando para o médio prazo, com chance de ter esse movimento de baixa aqui no gráfico semanal, não se apresenta tão favorável para a operação na ponta compradora em cima de FIBR3. E a operação na ponta vendedora teria que aguardar aqui uma correção desse movimento, que ela já iniciou, batendo aqui numa zona de antigo suporte que ela perdeu hoje, que é aqui de 24,50, usando isso como resistência, pode apresentar uma chance de uma venda de curtíssimo prazo em seguida e logo após um movimento corretivo. A DASA 3 que tinha aqui uma tentativa de permanecer acima dos R$ 12,00, voltou para baixo dos R$ 12,00. Dentro do que a gente já vinha comentando em cima do ativo, isso que ela vinha fazendo aqui já trazia um significado desse movimento não ser um movimento interessante para se tentar pegar uma compra. Isso foi comentado ali dentro dos videochats do Investmania. A ação terminou revertendo toda uma sinalização de alta que a gente também não apoiava uma compra no papel aqui no dia 1º de agosto. Reverteu totalmente, perdeu aqui o suporte e estabeleceu aqui uma tendência de baixa. Voltando no gráfico semanal, se eu dou um zoom menos aqui no gráfico semanal, voltando para aquela faixa de preço que ficava travada ali abaixo dos R$ 12,00. Então, por enquanto, desconfigurou uma chance de entrar comprando aí a ação enquanto ela não
trouxer alguma sinalização mais forte por parte dos compradores para voltar a pensar em compra em cima de DASA 3. Próximo nível de suporte da ação, localizado ali na faixa dos R$ 11,46 até essa mínima aqui, R$ 11,25. E a resistência agora 11,92 a 12 e mais acima 12,42. Por último, GFSA 3. GFSA 3 no pregão de hoje apresentou um candle de baixa, 2,94%. Fizemos uma análise dessa ação no dia 29/7, já alertando para uma situação que esse ativo tem um cenário gráfico que tem um viés maior de baixa, que inclusive abre uma chance de vir aqui na faixa, tinha uma chance maior de vir aqui na faixa, voltar para a faixa de 2,60, inclusive podendo perder essa região até a faixa dos 2,40, que é uma região de suporte no gráfico mensal. Então, apesar do movimento já prolongado de baixa, ainda não vejo essa ação como uma ação interessante para operar contra a tendência, tentar pegar aqui um movimento de alta, ou seja, se operar no curtíssimo prazo, ficar comprado mais do que um dia em cima de FSA 3, vejo com risco maior, porque para mim, em média, esse movimento aqui de subida tende a ser mais fraco, ou seja, ele pode ser um movimento até lateral de correção dessa queda e depois continuar caindo. E outro ponto, ele pode nem parar aqui, pode esticar direto. Por que pode esticar direto? Porque iniciou agora um movimento no gráfico semanal, são 2 semanas, aqui foram 3 semanas subindo contra a tendência, aqui poderia ir mais semanas para baixo, em busca daqueles 2,40 até um nível mais abaixo do suporte, que seria um número redondo de R$2. Então é um ativo que pode esticar mais aí no gráfico diário, apesar de estar num suporte importante. No máximo seria pensar em alguma estratégia de day trade, dependendo se estiver no pregão aí mais forte, abrir mais forte um pouco para cima dos 2,70, seria uma das alternativas de se avaliar day trade na ponta compradora. No máximo isso. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoanálise.